a gente continua falando de saúde com vocês. Agora, falando sobre o mês que faz menção ao diagnóstico precoce do câncer de mama, nós convidamos a doutora Fabiane Gama para falar sobre ginecologia regenerativa e aproveitar para dar um recado sobre o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de mama. Tudo bem, doutora? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, seja sempre bem-vinda. Obrigada. E um mês em que a sua especialidade, ela é uma especialidade que as pessoas têm buscado muitas informações, vocês têm feito muitos alertas com relação aos exames preventivos, as pessoas fazem muitos exames preventivos, você percebe que as pessoas culturalmente estão preocupadas com a saúde, doutora? Sim, hoje as mulheres, a gente bate muito em cima desse tema, né? E as mulheres procuram se cuidar e se examinam também, que isso é muito importante, né? E eu acho que essa campanha, esse mês, todo mundo fica muito... todo mundo fala bastante no Outubro Rosa, isso chama bastante atenção, e os pacientes que não fizeram os exames durante o ano fica mais atenta, vai, procura e fazem muito diagnóstico ainda esse mês, sabia? É importante a gente lembrar, e a doutora está aqui para confirmar, que assim, apesar de ser um mês que faz menção ao Outubro Rosa, que é o diagnóstico precoce do câncer de mama, mas é importante fazer exames preventivamente sempre, né, doutora? Fazer o Papa Nicolau, fazer os exames preventivos, fazer o autoexame das mamas. Então, existe uma periodicidade que o paciente deve ir ao consultório, né? Sim. E não só quando chega outubro e falar, agora é a hora. Não, com certeza. Todo ano tem que procurar o ginecologista para fazer suas avaliações de rotina, né? Tá certo. Gente, quero dar um recado para vocês, é o seguinte, quando a gente fala de diagnóstico precoce do câncer de mama, existe o mês Outubro Rosa que fala, olha, prevenção do câncer de mama. Eu, como apresentadora, tenho que ter a responsabilidade de dizer para vocês o seguinte, não existe prevenção, o que existe é o diagnóstico precoce. Tá? Então, quanto mais cedo você detectar um nódulo ou um tumor, você tem chances de cura. Não existe nada que você vai fazer, por mais que você tenha hábitos de vida saudáveis, que você faça exercícios físicos, isso tudo diminui muito as chances de você desenvolver qualquer tipo de doença. Mas ela não vai dizer o seguinte, eu vou pra academia, nunca vou ter câncer. Então a gente tem que falar sobre isso, né, doutora? Porque não é prevenir o câncer, mas é fazer uma detecção precoce para que seja tratada. Sim, né? Com certeza. Bom, agora nós vamos falar sobre ginecologia regenerativa. Explica pra gente um pouco o que é a ginecologia regenerativa. Então, hoje é uma ginecologia um pouco diferente, né? Então, a gente visa a trabalhar na paciente e a tratar principalmente a anatomia e a função do tecido vaginal. Então, a ginecologia regenerativa, ela veio eu acho que para somar muito a tratamentos que antes nós não tínhamos nenhum recurso, né? Esse tema a gente bate muito em cima porque são alternativas de tratamentos que as pacientes nem imaginam. Inclusive, depois eu vou fazer uma menção como que as pacientes que estão em tratamento do câncer de mama podem se beneficiar, né? Então, eu te dar um exemplo, assim, o que as pacientes que procuram a ginecologia regenerativa são todas as pacientes que, de alguma maneira ou de outra, têm algum sintoma genital, tanto de ressecamento, ou perda de urina, ou frouxidão, ou flacidez, ou dor na relação, até melhorias estéticas. Então, são tratamentos com tecnologias que nos permitem resgatar, né, uma produção de colágeno, melhorando a sustentação do assoalho pélvico, melhorando a elasticidade, a lubrificação, enfim, hoje tem inúmeros tratamentos que antes nós não tínhamos esse recurso e que tem realmente mudado muito a vida das pacientes. A gente pode dizer que no meio da medicina regenerativa a gente entra na estética também do paciente. Quando você promove estimulação de colágeno, você, de uma certa forma, você acaba melhorando o tecido, né? Então tudo isso promove uma sensação de bem-estar também, Sim. né? Eu sempre falo que na verdade, é uma comparação que a gente faz quando a gente quer melhorar a pele do rosto, a gente quer melhorar um colágeno. Sim. Na questão íntima, na vagina, a gente quer resgatar o colágeno, mas para função e para tratamento. Então, isso é importante a gente dizer, porque senão a paciente associa muito só a parte estética e, é claro, a parte estética também a gente trabalha muito, porque às vezes a paciente não consegue ter relação por vergonha. Sim. Então, a gente tem inúmeros recursos que a gente faz, né, para melhorias estéticas, mas a grande maioria das pacientes que se beneficiam é funcional. Qual que é o perfil das mulheres que procuram a ginecologia regenerativa? Então, a grande maioria das pacientes que procuram são pacientes que estão na menopausa, né? Ou que entram numa menopausa precoce, como é o caso do câncer de mama, a grande maioria. O que acontece? O tecido vaginal é um dos órgãos mais acometidos,
né, quando a paciente tem uma redução hormonal diminuída. Isso nem sempre só na menopausa, pode ser ou por medicação, né, que diminui o estrogênio, ou pós-parto, isso acontece bastante. A alteração hormonal, ela mexe com a mulher como um todo, né? Como um todo. Ainda mais na menopausa. Exatamente. E a região íntima é muito afetada, então a paciente tem dor na relação. O ressecamento faz parte nesse período? É o principal sintoma. Perda de urina, né? Às vezes também tem uma frouxidão, uma flacidez aumentada, isso tudo devido à questão hormonal principalmente. E essas tecnologias da ginecologia regenerativa nos fazem resgatar, retornar ao tecido vaginal como ele era quando a paciente era mais jovem. Então, por isso é importante a gente explicar, né? E não direcionar só a estética, que é muito mais funcional do que estético. Agora, você citou no começo, e aí eu gostaria de entender, as mulheres que estão tratando câncer de mama, de que forma elas podem se beneficiar da ginecologia regenerativa? O câncer de mama, na grande maioria, principalmente em pacientes jovens, né, ele é hormônio dependente. Quando isso ocorre, porque se a paciente já está na menopausa, ela tem sintomas mais graves, quando faz o tratamento, né, sintomas genitais, só que a paciente que não está na menopausa, ela entra numa menopausa precoce, né? E ela entra numa menopausa precoce abruptamente, com medicação. Isso pode levar, às vezes, menos de um ano. A paciente pode, inclusive, ter dificuldade de ter relação sexual, de fazer exame ginecológico, ela não consegue, devido a esse ressecamento intenso. A vagina pode diminuir de comprimento, pode diminuir a espessura também, a pele fica fina, machuca. Então, se as pacientes conseguirem procurar um atendimento, um tratamento para não deixar chegar, né, a esse ponto, porque às vezes são pacientes assim, de 40 anos, de 30 e poucos anos, que apresentam esses sintomas mais avançados quando estão em tratamento do câncer. É interessante porque, assim, normalmente quando a pessoa está com câncer, tem um diagnóstico de câncer, ela fica, né, imagino que totalmente perdida. E aí a gente sabe que vários outros fatores no organismo são alterados por causa do câncer de mama. Então, por exemplo, quando você fala da questão vaginal, do ressecamento, de outros problemas que podem ser tratados com a ginecologia regenerativa, assim como um paciente que vai fazer quimioterapia, é importante fazer, por exemplo, exame de asepsia bucal. Então, assim, tem vários fatores que, para quem está tratando um câncer de mama, são importantes o acompanhamento multidisciplinar. E o programa, eu falo que ele vem para trazer isso, né? Informação. Sim. Porque falar do câncer de mama, a gente vê campanha, a gente vê nas redes sociais, a gente vê em tudo quanto é lugar. Mas o Saúde Você é um programa que tem a responsabilidade de trazer profissionais como a doutora Fabiane, que vem orientar de dizer o seguinte, ó, você tá com câncer de mama, sabe aquele outro sintoma que você não tá associando? É por causa do câncer de mama, então você precisa também tratar. E isso é muito legal. Então eu fico muito feliz de recebê-la aqui para falar de um assunto tão importante, trazendo informações que o público normalmente desconhece, né? Sim, com certeza. A paciente só se dá conta quando ocorre, né? Porque, óbvio, naquele momento que ela faz o diagnóstico, ela mexe com tudo, né? O emocional, sim. Então ela fica envolvida com o tratamento e isso tem que ser, plausível. Mas quando passa aquele período de susto que a sim. paciente está tratada, é o momento, de repente, de procurar, que isso dá às vezes 1 ano, 2 anos, é o momento de procurar atendimento para ver se já começar a sentir alguma dor, algum desconforto, já procurar o atendimento. Agora você desenvolveu uma técnica, Gama e Figueira. Me fala um pouco sobre essa técnica. A técnica que a gente desenvolveu foi uma associação do laser, né? Que eu trabalho muito com laser de CO2 fracionado. Tá. Então, que é onde eu faço esses tratamentos da ginecologia regenerativa. E a paciente, ela tem, quando tem dor na relação ou... principalmente é desencadeado após uma dor ou quando a gente chama de vaginismo, é uma contração sim. involuntária do canal vaginal no introito, na entradinha da vagina. A paciente que tem um vaginismo primário, geralmente são pacientes que nunca tiveram relação. Paciente que tem um vaginismo secundário, são secundário a alguma dor, algum desconforto. Isso ocorre muito em pacientes na menopausa ou pacientes que estão em tratamento do câncer de mama. A técnica que a gente se desenvolveu é uma associação tanto do laser, porque tu melhora a qualidade da pele, melhora a vascularização, melhora a lubrificação do canal vaginal. E se a paciente ainda continua com um pouco de desconforto, a gente aplica a toxina botulínica no introito, porque relaxa e ela diminui aquela dor para ter relação.
toxina aí participando de vários, não, e não vários é lugares do estético, é corpo, funcional. é funcional, exatamente. Então é uma técnica que tem, assim, melhorado significativamente a vida das pacientes, principalmente na relação sexual e na dor, né? Porque é muito mais do que nós imaginamos, porque a maioria não fala, né? Não nos fala. Existe a vergonha? Você percebe que o paciente Muito. tem vergonha de, às vezes, falar, ai, doutora, eu tô com ressecamento. Porque é importante a paciente se sentir confortável em falar, em ter um profissional que também acolha, né? Porque é uma consulta de acolhimento, né? Geralmente, as pacientes, elas têm muito desconforto para falar, porque isso é tão íntimo, né? E, então, o legal da gente expor esses tratamentos e falar que existem, porque a paciente se identifica quando ela tá vendo, né? Porque quando chega na consulta, se a gente não pergunta, muitas vezes não fala. Eles não falam, exatamente. né? Agora, eu acho que por a mídia também já está falando bastante, a paciente já chega direcionada, pelo menos para mim, ela já chega direcionada a fazer o tratamento, a dizer, eu tenho dor, eu tenho ressecamento, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho uma perda de urina. Mas sabe o que eu percebo? De uma certa forma, apesar de eu sempre ressaltar aqui no programa, que quando a gente fala de saúde, não se faz pesquisa para fazer o autocuidado, né? As pessoas têm mania de, deu um carocinho aqui, aí vai lá na internet, faz autodiagnóstico, não é isso, tá? Nada substitui o ato presencial de uma consulta médica. Mas a informação, você buscar conhecimento é importante. Então, hoje, os veículos de comunicação, a internet, as redes sociais, estão aí o tempo todo trazendo informação e isso ajuda muito o paciente até a conduzir uma conversa melhor. Porque antigamente as pessoas não tinham esse acesso. Imagina a pessoa chegar e falar no consultório, então eu tô com ressecamento vaginal. A pessoa se constrangia. Enquanto hoje a gente fala disso numa rede social de uma forma muito tranquila, né? Então ajuda muitas pessoas a gente a abordar esses temas. Não, o intuito maior da gente falar bastante sobre isso, porque às vezes as pessoas nem leem, né? Mas o tá assistindo, ela se identifica com aquele problema. E tem um quê de esperança, né? É muito interessante a maneira que ela diz, nossa, há uma luz no fim do túnel, achei que nunca mais, achei que eu estava condenada para a vida, é uma palavra que elas usam muito, sabia? Eu achei que eu estava condenada com 50 anos, com 40 e poucos anos, a não ter mais uma vida sexual ativa legal. E aí é importante que venha aquele fio de esperança, né, que a pessoa precisa num momento como esse. E um outro tratamento procurado muito é a diminuição dos pequenos lábios vaginais também. Isso é um procedimento que a gente pode fazer ambulatorial. Ele é estético, né? Mas ele também é funcional muitas vezes, porque a paciente às vezes tem desconforto para pôr uma calcinha, um desconforto para andar de bicicleta, na relação, às vezes o pequeno lábio, se ele é um pouquinho maior, ele entra junto no canal vaginal. Também é um recurso bem procurado. Tá certo. Conversei com a doutora Fabiane Gama, veio falar sobre ginecologia regenerativa, dar aquele recado sobre o Outubro Rosa. Mas eu quero falar uma coisa com vocês. Quando a gente fala de saúde você, a gente está aqui trazendo informações com profissionais éticos, responsáveis e especialistas nas suas áreas. Então, o programa Saúde Você, eu falo que é um programa de utilidade pública onde você pode fazer a sua consulta. Você quer saber como? Entra lá no nosso canal do YouTube, Duda Rodrigues, Saúde Você com Duda Rodrigues, e você vai colocar os mais variados temas sobre saúde. Então, são 8 anos falando de saúde para vocês. Então, todos os assuntos que vocês imaginam, de todas as especialidades, estão lá no canal do YouTube, Programa Saúde Você com Duda Rodrigues. E tem também o grupo Saúde Você Oficial, onde você vai conhecer a doutora Fabiane, que estará lá junto com todos os especialistas que nós abordamos, que nós divulgamos, que nós entrevistamos a cada semana, com todos os temas, tá bom? Um beijo para vocês. Doutora, obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Eu atendo no Rio de Janeiro, né? Depois até pode entrar no Instagram para ver com certeza, é só acessar. E em Pelotas também. Olha só, Rio de Janeiro, em Pelotas, entra no nosso Instagram. Você vai ver lá que nas postagens a doutora Fabiane está marcada. Se quiser fazer pergunta, entra direto lá em contato com ela, tá bom? Doutora, obrigada. Muito obrigada pelo convite. E seja sempre bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Meus amores, chegamos ao fim de mais um programa e eu quero agradecer o carinho e a audiência de todos vocês e dizer que tem novidades no Saúde Você em breve, mas eu espero vocês no próximo programa.